No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Falar do poder da palavra pode ser até redundante num ambiente onde a gente crê na palavra de Deus. Mas uma coisa que sempre me fascina é o fato de que o Deus Criador, que criou todas as coisas pela sua palavra, Ele continua criando toda vez que fala. Amém? Deus não só criou todas as coisas no princípio e parou de criar, não, Ele continua criando toda vez que Ele fala. Quando Deus fala, o que Ele disse acabou de ser criado. Quando Deus fala, a minha vida é transformada porque Deus falou. E Ele libera vida na sua voz. Isso é alimento para o meu espírito. Mas a gente pode falar dessas coisas tão lindas, até poéticas, e se esquecer de que elas são absolutamente práticas. E elas existem. Talvez eu já tinha dito isso aqui, mas me acorde de dizer de novo. Você acordou naquele dia mal, cara, e o dia mal vem para todo mundo. Amém? O dia mal é um dia de provação, de tentação ou provação, eu não sei. Aquele dia que nada dá certo, aquele dia que sua paz foi embora, aquele dia que qualquer coisa te irrita. Se no meio desse dia, Deus falar com você, bom dia, o seu dia ficou bom na hora. Porque Ele cria um bom dia na hora que Ele fala. Você vai perceber que os discípulos de Jesus, por exemplo, quando estavam trancados com medo dos judeus, quando Jesus tinha morrido, eles ainda não tinham visto Cristo ressurreto. Cristo aparece no meio deles. Cristo entra num ambiente de medo, num ambiente de terror, num ambiente de desespero, num ambiente de desesperança, num ambiente de frustração. Aqueles caras estavam temendo pela sua própria vida e fazendo contas e pensando, cara, a gente deixou tudo por Ele, e agora? De repente Cristo aparece no meio deles e diz, a paz esteja com vocês. Sabe o que aconteceu naquela hora? Deus falou que a paz esteja com vocês. E quando Ele fala que a paz está com você, a paz está com você. Ainda que você não queira, ela está com você. Ele muda o ambiente. Pum! É lindo você perceber que na criação, quando fala da criação do primeiro dia, da criação do segundo dia, do terceiro dia, do quarto, do quinto, do sexto, não fala, então o sol nasceu, o galo cantou e Deus começou a trabalhar. Não, o dia começa assim, então disse Deus. Quando Ele fala, o dia começa. Quando Ele fala, uma nova história acontece. Portanto, é fundamental a gente buscar ouvir a voz de Deus. Ler a palavra, sim, porque isso daqui é o que Deus já falou. E o que Ele falou, Ele não precisa repetir, sabe por quê? Porque ecoa na eternidade. A palavra dEle não volta. Uma vez que ela é liberada, ela está. Assim como Ele é, a palavra dEle é também. A sua palavra está. E quanto mais Ele fala, mais palavras estão por aí. A palavra que tem todo o poder. A palavra dEle, a que sai da boca dEle. Eu me lembro que quando eu conheci o Senhor, quando eu entreguei minha vida para Ele, meus primeiros dias, eu fui cercado, Deus me cercou, foi Ele, de profetas, daquelas pessoas de oração mesmo, sabe? Gente que não tem outra intenção na vida, só queriam mergulhar na presença, orar, adorar e servir a Deus. E elas sempre tinham um recado de Deus para mim. Olha, o Senhor mandou te dizer tal coisa. O Senhor disse tal coisa. O Senhor disse tal coisa. E é simples você saber quando é Deus falando. Quando Deus fala, cumpre. Quando Deus fala, acontece. Amém? Não é a respeito de eu usar o nome de Jesus no final de uma oração como um mantra para funcionar o que eu disse. Não, é a respeito de eu parar para ouvir o que Ele disse e simplesmente repetir o que eu acabei de ouvir. Mas eu lembro que elas falavam, Deus mandou te dizer, assim diz o Senhor. E eu falava, cara, Deus fala tanto, eu quero que Deus fale comigo também. E eu louvo a Deus por aquelas mulheres que me evangelizaram, porque elas não criaram um dependente nelas. Elas falaram, olha, a gente vai andar com vocês por um tempo. E eu falava, não, de jeito nenhum, não largo vocês nunca. Cara, não durou um ano, nunca mais vi. Elas falavam, vocês vão ter que aprender a orar, vocês vão ter que aprender a ler Bíblia, vocês vão ter que aprender a adorar. Ou seja, vocês vão ter que buscar a experiência pessoal de vocês, o relacionamento pessoal de vocês. Então eu me lembro que as primeiras vezes que o Senhor começou a falar comigo,
a minha vida mudou, cara. Eu me senti o cara mais especial do mundo. E não foi uma voz audível. Eu sei que tem pessoas que ouvem realmente uma voz. Cada um vai aprender como é que Deus fala com você. Mas Ele fala, você precisa saber que Ele fala. E que Ele está falando. Ele já falou, Ele está falando e Ele ainda vai falar muito com você. Porque Ele era, Ele é, Ele há de vir. Amém? Mas o que acontecia no meu coração quando Ele falava era tão diferente de qualquer coisa que eu já ouvi na minha vida, que começou a me ensinar: quando o meu coração fica desse jeito, é quando Deus falou comigo. Sabe, tem um exemplo desse na Bíblia, quando 2 discípulos estão indo embora da igreja, estão frustrados, estão sem entender, estão indo para Emaús, até que Jesus se apresenta no meio deles, mas não se deixa reconhecer, e o Senhor pede até para eles pregarem. Conta aí a minha história para mim. Tipo assim, do que é que vocês estão falando? E eles contam uma coisa bem limitada a respeito de Jesus. Esse Jesus que era profeta, o tipo de afirmação que eles dão. Até que Jesus repreende a pouca fé deles. E através das escrituras começa a explicar tudo o que havia de acontecer. E cara, os caras ficam fascinados porque é Deus falando. Eles não sabem que é Deus, mas quando Deus fala, você fica diferente. Eles ficam fascinados porque, cara, aqueles caras, ainda que eles estivessem indo embora da comunhão, a presença é sempre o que você sempre quis. Então eles discernem não Jesus, mas a presença, porque cara, tá bom demais isso aqui. Eles pedem: Jesus, fica conosco mais essa noite. Eles não falam Jesus, né? Eles falam para aquele homem: fica conosco essa noite. E o Senhor fica com eles. Para fazer de uma longa história curta, o Senhor parte o pão, e no que Ele parte o pão, ou seja, na comunhão, os olhos de ambos se abrem, eles veem que é o Senhor, e o Senhor desaparece imediatamente. Então fica cada um com um pedaço de pão na mão, imagino que chorando. Cada um teve uma experiência dentro de si. Eles precisam que um confirme para o outro: vem cá, o teu coração não queimava quando Ele falava? Volta para Jerusalém agora, no meio da noite. Quando Ele fala, a vida da gente muda, cara. A primeira vez que o Senhor falou comigo foi a respeito de algo que eu queria fazer. E Ele falou: chega. Ele cortou minha onda, entendeu? Mas eu não vi desse jeito. Eu vi assim, ó. Ele falou comigo. E aí, como é que você faz quando Deus fala para você, Ele te dá uma direção? Essa direção que você vai, acabou, não tem mais conversa. Ele criou um coração novo dentro de mim. A palavra dele cria. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era o próprio Deus. Amém? Estava com Deus e era Deus. Você consegue pegar isso? Tudo isso é muito alto, é muito profundo, é muito complexo para que a mente humana assimile toda a sua plenitude do que é a palavra estar com Deus e ser Deus. Em poucos versos tem muita coisa aqui dentro, mas aí Deus começa, de certa forma, a encontrar uma forma de fazer isso chegar até um ambiente onde não há vida, onde só há trevas. Então diz que todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa: você consegue entender o poder que está implícito nisso? Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, é totalmente indispensável a palavra de Deus, não simplesmente pela existência, mas para o pleno funcionamento de todas as coisas. Tudo está sustentado pela sua palavra. A terra continua produzindo a erva do campo, os animais, o sol continua brilhando, as estrelas continuam aí, tudo que ele falou para fazer simplesmente continua. Agora ele começa a chegar mais perto, porque diz que nele, no verbo que estava em Deus e era Deus, estava a vida. E se a gente quiser filosofar a respeito do que é a vida, mas e a vida? A gente vai longe. Ele mais uma vez se comprime. E agora há uma manifestação de tudo isso tão complexo e tão profundo. E a vida era a luz dos homens.
Ou seja, a luz veio. Essa daí você percebe quando ela vem. A luz resplandeceu nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Eu quero que você perceba que a luz é a vida, que é o verbo, que é Deus. Amém? É o ápice dessa manifestação de Deus, do princípio, chegando até nós. É quando a vida toca esse ambiente. E quando ele toca, acontece alguma coisa. Sabe o que está falando aqui? Falando que o verbo, que era Deus, que é a vida, finalmente se manifesta nessa forma, que é própria luz. E então a palavra diz que a luz resplandece nas trevas e as trevas não têm poder algum contra ela. Ou seja, você tem ideia do quão poderosa é essa luz? E ao mesmo tempo leve. A gente poderia brincar de o que é. A coisa mais forte do mundo e a mais leve ao mesmo tempo. É a luz. É tão leve que em inglês é a mesma palavra para leve. É luz, light. É leve. Jesus é totalmente poderoso e incrivelmente leve.